Você é filho do deputado Rubens Paiva, que foi morto pela ditadura. Eu fico pensando com essa. Existe agora um movimento, né, pedindo a volta dos militares. Como é que você sofre algum tipo de ataque? Como é que você recebeu tudo isso? Eu lembro que na inauguração do busto do seu pai, lá em, sei lá, em 2014. Foi uma galera lá para cuspir, e o presidente Jair Bolsonaro estava nesse grupo, não estava, Marcelo? Eu não estava nesse evento. Quem me conta são os meus sobrinhos, minhas irmãs, e eu vi filmagens disso. Não foi uma galera, foi a família do Bolsonaro, né? E os seus assessores. Eles foram cuspiram no busto e ficaram rodeando a minha família, falando comunista, comunista, são todos comunistas. E ele tem uma visão a respeito do meu pai bastante conflituosa, porque ele foi de uma região em que o pai do meu pai, o meu avô, tinha fazenda. E o Lamarca, você sabe que teve um terreno de treinamento de guerrilha a 50 quilômetros da fazenda, mais para dentro da mata, mas quando foi cercado pelo exército, ele fugiu pela cidade onde meu avô foi prefeito inclusive do Partido dos Militares, e que o Bolsonaro, inclusive, estudou na escola Jaime Almeida Paiva, que é o nome do meu avô. Só que o meu pai era brigado com o meu avô, não tinha relação alguma. Ele, exatamente por conta de suas posições políticas, por isso, inclusive, que meu pai, que era de São Paulo, e a gente que nasceu em São Paulo, nos mudamos para o Rio de Janeiro, para o meu pai se afastar um pouco da sombra do pai dele, do meu avô. E passávamos férias sempre em torno do Rio de Janeiro mesmo, na casa de amigos, em Petrópolis, em Teresópolis, em Angra dos Reis, quase nunca na fazenda do meu avô, diferentemente dos meus primos. E o Bolsonaro fez uma confusão muito grande e uma associação muito curiosa de achar que meu pai e Lamarca tinham uma relação. E não tinham. Então, esse ódio dele vem de muito lá tempo. Atrás. Lá atrás. Não, é algo. Perdão, desculpa. Não, desculpa. É que eu ouvi um podcast que eu até recomendo para todo mundo, que é o Retrato Narrado, que conta a história de como é que o presidente Jair Bolsonaro se tornou o presidente Jair Bolsonaro. E tem um episódio que eles falam que o Bolsonaro tinha, assim, ficava passando vontade porque as crianças da fazenda estavam chupando picolé e ele não tinha acesso ao picolé. Não tem isso, Marcelo? É uma coisa... É uma coisa engraçada, porque ele representava, de uma certa maneira, as pessoas da cidade que viam os meus primos com uma certa raiva, porque eram ricos, de Santos. E eu não sabia que meus primos chupavam picolé na praça da cidade e jogavam o palito para fora. Meus primos eram mais velhos. E alguns, curiosamente, até são bolsonaristas. Os dois mais velhos são bolsonaristas, o que deu um grande racha na família. Mas esse podcast é muito interessante, ele é assustador e divertido ao mesmo tempo, porque tem um episódio, não sei se você lembra, que é a fixação do Bolsonaro pelo Lamarca. Sim. Então, primeiro ele dizia que ele viu, né, o Lamarca passar. Ele estava na escola e correu para a praça. Depois ele dizia que deu dicas para o exército de onde o Lamarca poderia ter ido. Depois ele dizia, ele ia mudando a narrativa a cada discurso. A última narrativa é que ele tinha participado da caça do Lamarca, ele tinha 15 anos e era um morador de Eldorado, então ele vai mudando a narrativa. E isso não é assim em lives de redes sociais, isso era no Congresso, isso era quando ele era deputado, ele discursando para os anais, e esses discursos têm registrados. E, por fim, dizer que meu pai deu metralhadora para o Lamarca, meu pai deu dinheiro para o Lamarca. O Lamarca, quando fugiu do exército, quando ele largou, ele foi com um grupo de soldados, de oficiais e soldados comunistas que eles tinham. O exército brasileiro tinha muito comunista, é muito comum isso, na época era comum. E o Lamarca fugiu com uma Kombi cheia de fuzis FAL, fuzil de alta
repetição, e granadas, e um armamento pesadaço. Ao mesmo tempo, paralelamente, a sua organização roubou o cofre do Adhemar de Barros, que tinha 2 milhões de dólares naquela época. Então, o Lamarca era muito mais rico que o meu pai e muito mais bem armado que qualquer brasileiro. Tanto que ele montou esse centro de guerrilha lá na fronteira entre o Brasil e o Paraná, no Vale do Ribeira. Então, as associações que o Bolsonaro faz é uma loucura. Ele monta um quebra-cabeça da forma que ele quer, né? Pois é, as datas não batem, né? Mas eu fiquei curiosa de entender o racha na sua família, Marcelo. Você tem os primos bolsonaristas, ao mesmo tempo você também deve receber ameaça nas redes sociais de bolsonaristas, não recebe? Não, eu não recebo, não. A gente não. Eu nunca dei bola para esse tipo de cancelamento de rede social. Eu tenho blog, Twitter, há muitos anos. Eu sou um dos primeiros a usar redes sociais. Eu sou um adepto de tecnologia, sempre fui. Eu estudei em Stanford, onde tudo isso foi criado e inventado, inclusive sede do Facebook, do Google. E nunca dei bola, eu sei lidar muito bem com isso, eu sei cancelar quem tem que cancelar, eu sei bloquear aqueles que devem ser bloqueados para derrubar o castelo de farsas que eles criam. Eu tenho ameaças profissionais, né? Profissionais, infelizmente, eu e toda a classe artística, nós fomos completamente massacrados nesse período, desde o fim do governo Dilma, desde o começo do governo Temer, com as intervenções da Ancine, e agora com o Bolsonaro, com as intervenções da Ancine, e a criminalização da Lei Rouanet, uma coisa completamente normal em qualquer país. Todos os países têm leis de incentivo, que até é uma lei liberal, né? Porque é uma lei que buscava, acho que foi criada no governo Fernando Henrique, se eu não me engano, que buscava patrocinar a cultura através do próprio empresariado, não mais através do Ministério da Cultura, como era a Embrafilme antigamente. Então, assim, a classe artística brasileira foi criminalizada. Passamos a ser comunistas, sexistas, maconistas, abortistas, tudo de ruim que existia para um brasileiro conservador. E nesse ponto, sim, eu fui massacrado. Né, eu e todo mundo, a gente só conseguiu exercer a nossa profissão graças aos streamings, né, graças aos grandes canais que pagam sem precisar necessariamente do dinheiro que se chama no mercado, desculpe a expressão pejorativa, mas se chama de dinheiro sujo, que é o dinheiro, hoje em dia, né, que é o dinheiro que vem desses incentivos fiscais. As próprias produtoras, já saiu até inclusive capa de Ilustrada, as próprias produtoras de audiovisual falam: nós não fazemos mais produto com o dinheiro que vem do Estado, e sim apenas com o dinheiro dos streamings, Netflix, HBO, Amazon, porque ao mesmo tempo que houve um massacre da classe cinematográfica, audiovisual e de audiovisual no governo Temer e Bolsonaro, especialmente no governo Bolsonaro, houve uma ascensão da indústria do streaming, que estava desesperada em busca de conteúdo, porque as pessoas, né, migraram, especialmente durante a pandemia, né? Então eu não me senti assim, eu não me sinto constrangido nas redes sociais por esse grupo. Já fui atacado, mas não dou a menor bola para isso. Eles até pararam de me atacar, mas profissionalmente sim, como artista, como escritor, como roteirista, como alguém que também faz peças de teatro, me sinto completamente de mãos atadas. Ontem a gente falou, né, sobre esse estrangulamento da cultura. Eu queria te convidar, Marcelo, um dia para a gente conversar só sobre Lei Rouanet, porque tem muita desinformação em relação à Lei Rouanet. A gente precisa fazer um programa só sobre isso. Mas o nosso tempo aqui é curto e eu quero ainda falar dos seus livros. A gente tem algumas capas aí para mostrar. Tem Malu de Bicicleta, não tem, Edu? Vamos mostrar aí. As Verdades que Ela Não Diz, O Homem que Conhecia as Mulheres, A Segunda Vez que Eu Te Conheci. Você gosta de falar assim, com personagens mulheres, um narrador mulher, né, Marcelo? Gosto.
Eu gosto. Na verdade, assim, agora, me colocando no lugar de fala, né? Eu não falo, as mulheres não são narradoras, sempre é um cara, sempre é um homem com seus problemas de relacionamentos amorosos. Inclusive, agora mesmo acabei de escrever mais um livro sobre um cara com problemas do relacionamento amoroso. Eu gosto de escrever. Bom, eu e 90% dos escritores, né? Nós gostamos de escrever sobre relacionamentos amorosos, de Tolstói a Machado de Assis, as novelas, as telenovelas, né? E até hoje a literatura ainda navega intensamente nesse grande inspiração que é o amor, né? A paixão e o amor quebrado, rachado, se amor fica, se amor passa, se amor dura, se amor não dura. O que é Relacionamento sempre paixão, o que rende, é... né? E aí os meus livros são um pouco esses livros foram alguns deles foram adaptados para o cinema, mas o narrador sempre é um homem. O Malu de Bicicleta é um livro dos que eu mais gosto, porque é um homem que se considerava um entendedor das mulheres, um homem galinha, como se dizia antigamente, e que se apaixona, se casa e começa a achar que a mulher estava traindo, inspirado em Ana Karenina, do Tolstói, e Dom Casmurro, de Machado. Né? O outro, a segunda vez que eu te conheci, a mesma coisa, sobre um homem que se separa e volta para a ex-namorada, e assim por diante. Eu sempre exploro muito essas neuroses e esse conflito que nasce de uma relação entre duas pessoas, independentemente do fato de ser homem e mulher, pode ser homem com homem, mulher com mulher, ou vale tudo, como plagiando Tim Maia. Tá certo. Ó, eu quero mostrar também Feliza no Velho. Foi assim, o teu primeiro livro que te tornou bem famoso, né, Marcelo? Feliza no Velho, a gente tem a capa aí também. Opa, entrou uma pesquisa, mas vai entrar o livro. Peraí. Muito interessante essa pesquisa que vocês mostraram aí da rejeição. Gostou? Olha lá, Feliz entrou Feliz. Nossa, eu lembro, eu li esse livro, eu dormia no beliche de cima, eu me lembro que eu fiquei lendo o livro no beliche de cima, Marcelo. Todo ele no beliche de cima? Todo ele no beliche de cima. Ainda bem que você não caiu, né? Já pensou você caísse? Não. Na nossa época, os beliches não tinham nem rede. Agora eu coloquei beliches nos meus filhos. Nossa, tive que colocar rede, proteção. Eu falava assim, mas se cair, bate a cabeça e levanta e tem um galo, né? Mas hoje em dia, os beliches de cima eram bem... A gente vivia caindo, né? Verdade. Mas conta rapidinho do Feliz Ano Velho, para quem não conhece a obra, porque vale muito a pena o Feliz Ano Velho, Marcelo. Obrigado. O Feliz Ano Velho é meu primeiro livro. Eu tinha 23, 24 anos. Eu estudava na Faculdade de Comunicações e Artes da USP. Recebi essa encomenda praticamente de um grande editor, que era o Caio Graco, que era o editor que estava revelando novos autores na época, Caio Fernando Abreu, Reinaldo Moraes, Ana Cristina César, e viu em mim um potencial que nem eu conhecia direito. E ele me convenceu a escrever esse livro depois de ler um artigo que eu escrevi para uma revista literária que ele tinha, que era editada pelo Matina Suzuki, que acabou sendo um patrão meu, porque eu trabalhei muitos anos na Folha, e hoje em dia é um dos meus editores da Companhia das Letras. E o livro ele foi lançado sem muita pretensão. Ele dizia, não, vai vender bastante, mas ele falava assim, não, vai vender 10 mil exemplares. Só que houve um boca a boca fenomenal, gigantesco, inesperado, porque eu estava no segundo ano da faculdade, eu não tinha o menor preparo para lidar com aquilo, e que o livro virou um fenômeno editorial. Ele ficou muitos anos em primeiro lugar na lista dos mais vendidos, e até hoje, né, ele é adotado em escolas, ele é tema de vestibulares, ele está no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu acho que do Paraná também, e até hoje eu dou palestra sobre esse livro, eu explico sobre esse livro, e é muito interessante. Ele é a história de um garoto de 20 anos que estuda numa universidade pública, tem uma militância contra a ditadura e sofre acidente e fica tetraplégico, que é a minha vida. A sua história, sim. E eu lembro que tem muitos palavrões, e eu achei isso o máximo, Marcelo.
Eu ficava encantada, eu não queria mostrar para ninguém, que eu falava, se alguém descobrir, vão me tirar isso aqui, eu quero ler isso até o fim. O livro é realmente demais. Ó, e a gente tem um último exemplar, nós já estouramos todos os tempos, mas eu quero mostrar que é o livro que você fala sobre a história da sua mãe. Vamos mostrar a capa, Edu? Vai falando, Marcelo, sobre o livro, Eu ainda por estou favor. aqui, que eu escrevi em 2014, 2015, exatamente quando começaram as manifestações de defesa da volta ao regime militar. Você citou isso no começo da abertura, e, e eu fiquei impressionado com aquilo. Nós estávamos na Flip, que é a Feira de Livro Internacional de Paraty, e conversando como é que as pessoas ainda defendem um regime tão sangrento que fez tão mal, não só a cultura brasileira, não só as pessoas, a democracia, como a economia. Foi um desastre econômico, nós entramos em recessão, em hiperinflação, o Brasil não pagava suas dívidas, a dívida externa virou um monstro, o Figueiredo entregou o Brasil para os civis com moratória. O Brasil não pagava suas dívidas, estava sendo cancelado pelo FMI, e de repente essas pessoas, né, achando que era um período democrático, de muito crescimento. Não, foi um período desastroso, crescimento desordenado, fizeram Angra, usina nuclear, que até hoje não se completou, fizeram a Transamazônica, que já foi tomada pela floresta, fizeram a Perimetral Norte, que também foi tomada pela floresta. Enfim, foi pouquíssimas coisas. O resgate desse período serve para hoje. E aí eu decidi escrever um livro retomando a luta contra a ditadura, que foi a luta da minha mãe. Eu percebi que minha mãe, que viveu exatamente naquele período com mais intensidade, e era ela quem tinha que estar como personagem principal, não meu pai, porque meu pai foi preso, torturado e morto em 71. Mas a minha mãe, ela virou viúva do Rubens Paiva, ela se formou em direito, ela virou militante dos direitos civis, ela viajou para os Estados Unidos, para a Europa, para denunciar os casos de abuso de direitos humanos. Ela ajudou a fundar o Comitê Brasileiro pela Anistia, ela trabalhou na Constituinte para garantir o direito de delimitação das terras indígenas, ela trabalhou no governo Fernando Henrique na Comissão da Verdade, Comissão da Memória e Verdade, ela foi muito atuante nas diretas já, enfim, ela era a personagem que, de fato, ajudou a, entre aspas, derrubar a ditadura. Então eu pensava assim, caramba, todo mundo fala do meu pai, mas a minha mãe, que era a grande heroína da minha casa. Sem contar que ela tinha 5 filhos pequenos, Dona uma Eunice, viúva com 5 filhos pequenos. E o marido desaparecido, ela não tinha acesso nem à pensão dele, nem ao seguro de vida dele. O seguro de vida do meu pai só foi pago em 1995, por conta de uma lei do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, é uma história que precisava ser contada para ver se as pessoas se abrissem o olho das pessoas, né? Não sei se ajudei ou atrapalhei, mas agora a gente vive esse momento de muita confusão em relação ao que foi a ditadura militar. Verdade, a sua mãe merecia muito e tinha que ter esse registro mesmo, porque a dona Eunice foi uma guerreira, né, Marcelo? Uma guerreira. Ontem a gente recebeu aqui a Heloísa Seixas, escritora também, olha aí, que tem um livro falando sobre o Alzheimer. E a sua mãe sofreu de Alzheimer também, né, Marcelo? Isso. Então, a Heloísa, ela lançou um livro, pena que eu não tinha lido, não soube disso, ela só me contou isso o ano passado. Ela lançou um livro sobre Alzheimer exatamente no ano em que minha mãe foi diagnosticada. Pena que eu não li aquele livro, eu não sabia disso. Porque seria muito informativo para nós e para a família toda, porque a gente fica todo mundo muito assustado. E é muito semelhante às coisas que ela viveu e que a gente viveu. Sim, e eu vi você contando que a sua mãe, apesar do Alzheimer, não esqueceu como é que massageava as suas mãos. Eu quase chorei nessa hora, Marcelo. Ela foi aí? muito. Não, desculpa, eu engasguei. Ela foi muito intrigante, assim, porque
ela lembrava de algumas coisas, e por isso, inclusive, o título do livro é Ainda Estou Aqui. E uma das memórias dela era essa, que quando sofreu acidente, tinha que ficar na UTI massageando as minhas mãos para não atrofiar. Entendi. Não, é muito linda a história. Marcelo, muito obrigada. Eu sei que você está engasgado aí, eu vou me despedir de você. Obrigada, Marcelo. Adorei a conversa. Volte outras vezes. Tchau, muito obrigado. Parabéns pelo programa. Eu adorei participar. Achei incrível esse debate, que não só da minha participação, como do professor. Parabéns para vocês. E tomara que as pessoas conheçam mais o seu programa e que... Conta para todo mundo, Marcelo. Vou contar. Me mandem coisas pelo meu Twitter que eu retuito. E parabéns, Maravilha. Porque nós estamos precisando desse tipo de debate inteligente e sensato. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Um abração. Uma honra ter você aqui. Ó, vou ler uns comentários, Marcelo. Depois você escuta. A Deise falou: gente, como eu amo o Marcelo. Minha irmã leu Feliz Ano Velho no ensino fundamental e me ensinou a amar. E a Mila Montenegro falou: Marcelo é tão legal que não sei nem o que perguntar, só queria mandar um abraço. Tá mandado, Mila. E a Fernanda tá falando que história emocionante essa de Dona Eunice. Realmente, é isso mesmo, parabéns. É isso aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Conte para as pessoas que nós estamos aqui no My News e vem para esse bonde dos membros. Amanhã a gente está de volta, pessoal. Um abração. Tchau, tchau. Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.